Bom, pessoal, olá de novo, né? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo, complementando o último que a gente colocou. Com esse, eu espero fechar a parte de lógica formal, para a gente depois entrar na parte de sentenças abertas, tá bom? Então, aqui a gente vai ver a parte de argumentação, né? Como é que a gente faz para, de fato, demonstrar como o argumento é verdadeiro, utilizando as regras de inferência. Né? E aí, ao final do vídeo, né, ao final dos exemplos que eu vou mostrar para vocês, aí a gente vai fazer aquele argumento do cliente lá, da faca na gaveta, na garagem e tal, né, da faca. Aí a gente faz aquele argumento, tá bom? Então, vamos lá. Vou chamar o texto aqui. Então, prova de validade de um argumento via as regras de inferência. Bem, vamos lá. Como que a gente faz isso? Vamos resolver esse primeiro aqui. Cada uma dessas sentenças aqui, no, separada pelas vírgulas, são premissas, que eu vou enumerar 1, 2 e 3, tá bom? Premissa 1, então, é R, então P ou Q. A segunda premissa, só R. E a terceira premissa, não P. A partir daí, quando a gente passa esse traço aí, a partir daí vai ser a minha sequência dedutiva e eu quero chegar à conclusão que, bom? Então, olha só, a partir de 1 e 2 e modus ponens, né? Porque é claro que se eu tenho uma afirmação do tipo R, então P ou Q, né? E na número 2 eu afirmo R, eu posso concluir que eu tenho P ou Q. Então, a partir de 1, 2 e da regra modus ponens, eu tenho P ou Q, né? Bem, se eu tenho P ou Q e na 3 eu tenho não P, então eu descarto P desse ou e fico só com Q, chegando à minha conclusão. Eu sugiro a vocês, se vocês não fizeram isso ainda, que dê uma pausada no texto e coloque aquela tabelinha de regrinhas de inferência do lado, que é para vocês irem acompanhando mais facilmente. Tá bom? Para qualquer dúvida, dá uma olhadinha lá. Aí, olha só. Mas aí muita gente me pergunta assim, poxa, professora, mas como é que você sabe de onde vai começar? Né? Muitas vezes, né, isso é muito comum em matemática, quando você tem um teorema para demonstrar e tal. Primeiro você vai lá na frente e vê o que você quer demonstrar. Aí depois você começa a voltar para ver que premissas, né, que hipóteses que você tem, que você pode usar para chegar lá onde você quer, tá bom? Então é a mesma ideia aqui, né? Então, por exemplo, eu quero chegar em quê? Aí eu olho para cá, né? Onde está o quê? Ah, o quê está nesta premissa aqui com P ou Q. Beleza. Então, mas para eu chegar nesse P ou Q, eu preciso ter o R. Ah, e eu tenho nessa premissa aqui. Ah, beleza. Então, eu posso juntar uma com a outra e pela regra de dedução que me permite, eu chego em P ou Q. Mas aí, como é que eu separo o Q da história? Eu vou precisar do não P. Ah, mas eu tenho não P aqui. Tá? Então, é dessa forma que a gente começa a pensar. Vamos ver esse outro exemplo aqui, utilizando essa forma de pensar de trás para frente, para vocês verem como é que funciona. Né? Bom, primeiro dá uma lida assim, né? P e Q, eu tenho P, então R, depois eu tenho Q, então S, e a minha conclusão é R e S. Bem, então eu tenho que procurar R e S ali na minha argumentação. Vou aumentar um bocadinho ali na minha argumentação. Pô, mas eu não tenho R e S. Mas eu tenho o R separado e o S também. Bem, se eu chegar nos dois, eu posso juntar pelo E, pela conjunção, tá? Bem, mas aí para eu chegar no R, eu preciso ter o P. Mas eu tenho um P aqui. Ah, beleza, é um E, posso separar o P, por simplificação, tá? E para eu chegar no S, eu tenho que ter o Q. Mas eu tenho o Q aqui também. Posso separar por simplificação igual eu vou fazer com P. Tá show de bola, então. Então vamos lá. Vou começar a minha demonstração. Aí eu enumero as premissas 1, 2 e 3, né? Como estão ali. Passo um traço, porque a partir dali vai vir a minha sequência dedutiva. Então é dali que eu tenho que começar, lembra? Que a partir dessa daqui eu tenho que simplificar o P para depois gerar o R. Né? Então, aí eu tenho P, P e Q. Então, a partir de 1 e da simplificação, eu chego no P, que eu vou dizer que é a minha dedução número 4. Então, eu posso garantir que P eu posso ter. Beleza. Aí, se eu tenho P
e na número 2 eu tenho P, então R, por modus ponens eu chego em R. Então, a gente numera de 2, da premissa 2, da afirmação 4 e da regra modus ponens, que é a regra que me permite fazer essa inferência, eu posso dizer que eu tenho R aqui no número 5. Tá? Bem, aí eu vou fazer o mesmo processo para chegar no S. Então, de 1 e da simplificação, eu tenho o Q sozinho. De 3 e da 6, né? E modus ponens, que é a mesma regra, eu produzo S no 7. Então, tá aí a minha sequência dedutiva. Então, nesse momento, eu tenho o R no meio da sequência e tenho o S agora. Tá? Então, eu posso juntar um R com S. Então, se é possível ter R e é possível ter S, então eu posso ter R e S pela conjunção. Tá? Então, é por aí o caminho. Vamos fazer agora o número 3. Número 3, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir aqui, só para eu poder copiar para lá, tá? E aí depois a gente faz. Vou botar em azulzinho aqui. Então, o número 3 é P, então, Q. P, então, R. P e Q e R. Essa tá bem simples, né? Essa daí tá bem tranquilo. Porque, olha só, eu tenho P, então Q. Tenho P, então R. Eu tenho P. Pô, então, dessas duas condicionais que eu tenho, por modus ponens, eu posso inferir o Q e o R separado, tá? E aí eu posso juntar Q e R. Aqui eu acho que eu não precisaria nem pensar de trás para frente, né? Para ficar cavucando, porque tá bem óbvia essa dedução aí. Então, vamos organizar. Na número 1, eu tenho P, então Q. Na número 2, eu tenho P, então R. Na número 3, eu tenho P. Essas são todas as minhas premissas ou hipóteses. Tá? Bem, então a partir daí agora eu vou deduzir. Ó, de 1 e de 3, de 1 e de 3 e de modus ponens, em 4, a gente tem que, tá? Da mesma maneira, de 2, de 3 e modus ponens, em 5, que é a minha quinta dedução, eu tenho P. Ora, se eu tenho... Desculpa, eu tenho R. Tenho R. Então, se eu tenho Q e tenho R, eu tenho Q e R. Óbvio, né? Então, de 4, 5 e da conjunção, em 6, eu tenho Q e R. E acabou, tá? Então, tá. Essa daí foi bem tranquilinha. Vamos fazer a próxima, que também não está feita, número 4. Vou copiar para cá. Deixa eu passar um traço aqui. Né? P, então, Q. Q, então, R. Aí vem P, então, R. P, então, R. Então, não S. Tenho S ou P. E, como consequência, o T. Olha só essa aí. Essa daí eu tenho P, Q, R, S, T. 5 proposições. Se eu fosse fazer uma tabela verdade para demonstrar esse argumento, eu ia precisar de 32 linhas e sei lá quantas colunas. Então, ia ficar uma tabela verdade bem, né, complicada, com uma chance de errar verdadeiro e falso lá enorme. Então, vamos lá. Primeiro eu vou dar uma organizada para depois a gente pensar o que fazer a respeito. Na 1 eu tenho P, então Q. Na 2 tenho Q, então R. Na 3 eu tenho P, então R. Então não S. Tá? E na 4 eu tenho S ou T. Então, a partir daqui eu vou deduzir. Tá? Preciso chegar em T. Então, vamos lá, rabiscar em vermelhinho. Onde está o T nas minhas premissas? Ah, o T está aqui. Mas ele está metido com um OU e um S. Se fosse um E, eu nem precisava das outras, né? Eu ia simplesmente simplificar e está pronto. Né? Mas é um OU, tá? Então, eu preciso arrumar um jeito
de descartar esse S da jogada aí. Então, eu preciso arrumar um não S em algum lugar. Ah, que bom, não S está aqui. Mas para eu ter não S, né, isso aqui é uma condicional, não S é a conclusão dela, eu preciso ter P, então R. Onde está P, então R? Não está pronta nas outras premissas. Mas olha, eu tenho P, então Q, e Q, então R. Então, facilmente eu construo P, então R, pelo silogismo hipotético. Então, é aí que eu tenho que começar, certo? Então, vamos lá. Ó, de 1, de 2 e do silogismo hipotético, em 5 eu tenho P, então R. Tá? Aí, de 3, de 5 e modus ponens, que é a regrinha de inferência que me permite fazer isso, né? Se eu tenho P, então R, e tenho que quando eu tiver P, então R, então eu terei não S, então eu tenho não S. Tá? Bem, então aí, de 4, de 6 e do silogismo disjuntivo, em 7 eu tenho P. Porque na 6 eu estou descartando o S, tá certo? Então essa ficou bem simples também. Já pensou? Melhor do que as 32 linhas da tabela verdade. Né? Eu acho o método dedutivo bem legal, bem gostosinho de fazer. Vamos ver a quinta. A quinta é bem longa, né? Ela deu de 5 a 11, né? São os passos dedutivos aí. Ok, então já estão enumeradas aí as 4 premissas. Vamos lá. Eu preciso construir não P e não R. É isso aqui onde eu quero chegar, certo? Bem, onde eu vou encontrar não P e não R? Ó, tá complicado, né? Bom, P tá aqui. Eu não tenho não P, mas eu tenho P. Beleza, mas P é a premissa de uma condicional. Para eu chegar a não P, eu vou precisar do não Q. Então, olha lá. Eu tenho P, então Q. Né? Eu preciso obter o não P, porque eu não tenho não P, E, não R pronto. Então, eu tenho que começar de algum lugar, né? Para eu chegar em não P primeiro, para depois eu pensar em como chegar em não R, para depois juntar. Tá. Então, para chegar em não P, repara que aí eu vou precisar de não Q, né? Se eu tiver não Q, aí sim eu posso deduzir não P, beleza. Então, eu preciso de não Q. Não Q é uma coisa que eu vou precisar. Depois, para chegar em não R, olha só, R está aqui nessa condicional. R, então S. Então, eu vou precisar do não S. Eu vou... Bom, então, para eu ter o não R, tá? Eu vou precisar do não S, porque aí eu chego em não R, que é a outra parte da conjunção que eu preciso, tá? Então, eu tenho que chegar... Eu vou precisar de não Q e vou precisar de não S. Mas não Q e não S não está pronto aqui. Porém, eu tenho Q ou S. Aí você logo pensa assim, mas olha só, isso aqui é equivalente à negação de Q ou S por De Morgan. Então, eu preciso ter a negação de Q ou S. Eu tenho Q ou S aqui. Mas, de novo, ele é premissa de uma condicional. Então, para eu ter a negação dele, eu preciso ter a negação de não ter. E eu tenho, tá aqui. É aqui que eu tenho que começar, então. Tá? Então, a gente já percebeu que é aí que a gente tem que começar. Então, ó, a partir de 3 e de 4, em modus tollens, eu vou produzir esse não Q ou S aqui, como eu queria. Tá? Aí, dessa mesma afirmação, e usando as propriedades de De Morgan, eu vou ter não Q e não S. E daí eu vou ter cada um separado e gerando cada uma dessas conclusões que eu quero aqui separado. Então, eu vou simplificar eu vou simplificar o 6 primeiro, né? Então, vai passar de 6 em simplificação, eu produzo não Q. A partir de não Q e dessa condicional 1 aqui, ó, eu vou produzir o não P. Então, de 1, de 7 e modus tollens, eu tenho não P. Tá? Não P. Depois, eu faço mais uma simplificação. Então, de 6, né?
e a outra simplificação, eu tenho não S. Se eu tenho não S, eu tenho não R. Então, de 2, de 9 e de modo Tollens novamente, tá? Eu tenho não R, como está aqui. Certo? Bom, aí agora é só juntar. De 8, que é o não P que eu preciso, e 10, que é o não R, eu tenho não P e não R por conjunção, tá? Então, esse aí foi um pouquinho mais longo, né? Mas esse é o processo. Sugiro que vocês comecem a fazer pelos mais simples, tá? Bom, então vamos dar uma olhada aqui nos exercícios, né? Eu já tinha até marcado aqui uma que seria legal para a gente fazer. Onda número 1 seria demonstrar a não validade dos argumentos, é achar uma atribuição de valores de maneira que eu tenha cada uma das premissas verdadeiras e a conclusão falsa, tá? Então é isso que vocês vão fazer aí na primeira questão. A segunda questão está pedindo para passar para a forma simbólica, né, P, Q, R, S e tal, e testar a validade desse argumento. Testar significa verificar, né, se existe a chance dele ser falso, ou seja, na tentativa de achar um contra-exemplo, ok? Caso ele seja falso, ok, é falso, está lá o contra-exemplo. Mas se ele for verdadeiro, né, aqui nem está pedindo isso, mas aí, se ele for verdadeiro, eu vou demonstrar para vocês. Então, vou fazer essa letra B que está aí. Eu vou abaixar aqui, diminuir um bocadinho, para poder escrever o argumento. Bom, vamos lá. Vamos simbolizar assim, né? Então, esse aqui é o número 2, letra B. Número 2B. Se Alberto se dedicar, então ele terminará a graduação. Então, vou usar umas letras de acordo, né? Para ficar mais fácil da gente sair fazendo a nossa simbolização. Então, se Alberto se dedicar, então ele terminará a graduação, tá? Se ele não ficar em baladas, então, né, irá se dedicar. Então, ele irá se dedicar, tá? Alberto não terminou a graduação. Ele não terminou a graduação. Portanto, aí vem a conclusão, ele ficou em baladas, tá? Então, repara que cada frase é uma premissazinha, né? Então, vamos lá. Vamos verificar se a chance desse argumento ser falso. Para ele ser falso, eu tenho que conseguir uma atribuição de valores onde a minha conclusão é falsa e todas as premissas são verdadeiras. Se eu não conseguir arrumar isso, é porque existe uma chance dele ser verdadeiro, tá? Então, vamos lá. Então, B é falso. Tá? Então, não B é verdadeiro. Aí, para que esta condicional aqui seja verdadeira, que é a premissa inteira, D também tem que ser verdadeiro. Onde aparece o D? D aparece aqui. Para que essa condicional seja verdadeira, G também tem que ser verdadeiro. Mas aí se G for verdadeiro, isso aqui vai ser falso. Então, eu não consigo um contra-exemplo. Eu não estou achando um contra-exemplo, uma forma de provar que esse argumento é falso. Então, é possível que ele seja verdadeiro. Vamos demonstrar. É possível não, ele é verdadeiro, né? Mas isso não é demonstração, tá? Isso aqui não prova. Não é uma demonstração precisa desse argumento. Né? Nem era tão difícil assim a gente perceber que na fala ali, né, nas frases, não era tão difícil a gente perceber que realmente não é um argumento verdadeiro. Porque olha só, se Alberto não terminou a graduação, significa que ele não se dedicou pela primeira frase, tá? Ou seja, se ele se dedicar, ele vai terminar a graduação. Se ele não terminou a graduação, é porque ele não se dedicou, né? Se ele não se dedicou, pela segunda frase, então ele ficou embalado, que é a nossa conclusão final ali. Então nem é tão difícil assim, né? Esse aí tá mais simples. Mas tem uns que meio que a gente duvida, mas realmente. Então vamos lá, número 1, a gente tem D, então G. Na número 2, a gente tem não B, então D. E na número 3, a gente tem não G. Esse aqui está bem simples, né? Ó, de 1, de 3 e modos Tollens, eu tenho em 4 não D. Tá? Aí, de 2, de 4 e modos Tollens de novo, em 5,
eu tenho B. Quer dizer, não B, que é equivalente a B. Pronto, chegamos lá onde a gente queria. Tá certo? Então, esse argumento é verdadeiro. Agora, tem que ter cuidado, porque tem uns que, quando você lê assim, você jura que é verdadeiro, mas aí você encontra um contra-exemplo. Então, deve aparecer alguma situação dessa aqui. Bom, aí a gente tem aqui na número 3, para demonstrar a validade, né, dos argumentos. Vocês vão ter bastante exemplos aí, exercícios para treinar. E se não for suficiente, né, pega lá o livro do Edgar e, e faz mais exercícios. Né? Lá ele vai bem no iníciozinho, tem muitos exercícios assim mais simples para vocês irem caminhando devagar. Tá? Então, sugiro que vocês peguem o livro. Ok? Vamos lá fazer aquele do advogado, né? Do cliente, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver se vai ter espaço aqui ao lado. Ah, tem. Eu vou diminuir aqui para eu poder ir fazendo, acompanhando com vocês. Tomara que vocês estejam me enxergando. Vamos lá. Vou fazer em azulzinho. Vou só simbolizar primeiro, tá? Vamos lá. Se meu cliente fosse culpado, vamos colocar assim, se meu cliente fosse culpado, então, se fosse culpado, a faca estaria na gaveta. Faca na gaveta, tá? Aí vem vem a outra frase. Ou a faca não estava na gaveta, ou João viu a faca. Ou João viu a faca. Vamos botar assim, João viu a faca. Se a faca não estava lá no dia 10 de setembro, então eu vou dizer que ela não estava no dia 10 de setembro. Então, não estava em setembro, tá? Então, João não viu a faca. Então, João não viu a faca. Não, João, tá? Além disso, se a faca estava lá no dia 10 de setembro, vem outra premissa. Se a faca estava lá em setembro, então a faca estava na gaveta. Faca estar na gaveta é G. Então, a faca estava na gaveta e o martelo estava na garagem. E o martelo... vou botar N. E o martelo estava na garagem. Tá? Portanto, senhoras e senhores, como conclusão, meu cliente é inocente, ou seja, ele não é culpado. Então, a minha conclusão é não ser. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue uma atribuição de valores onde esse argumento seja falso, tá? Vamos lá. Aí eu vou fazer em vermelhinho para destacar. Bem, para que isso aqui seja falso, C sozinho tem que ser verdadeiro. Tá, então vamos botar verdadeiro para C, né? E essa daqui é uma condicional, tá? Deixa eu aumentar um bocadinho. Isso aqui é uma condicional. Então, para essa condicional ser verdadeira, o G tem que ser verdadeiro também. Aí, onde aparece o G? G aparece aqui, né? Vou botar atribuição em todas onde aparece o G, tá? Então, se G é verdadeiro, não G é falso. E aqui G verdadeiro. Pronto. Tá? G é falso. Se G é falso, para esse ou aqui verdadeiro, para esse ou aqui ser verdadeiro, J tem que ser verdadeiro. Tá bom? Onde mais aparece o J? J aparece na terceira premissa. Então, se J é verdadeiro, não J é falso. Aí, para essa premissa, né, que é uma condicional, ser verdadeira, a premissa dela tem que ser falsa. Então, tudo isso aqui tem que ser falso. E aí, o S sozinho tem que ser verdadeiro. Então, aqui, meu S, verdadeiro, tá? Bem, aí, olha só. Parece que tá faltando alguma coisa aqui. Mas sabemos que o martelo não estava na garagem. Não coloquei esse detalhe. Então, deixa eu dar uma apagada aqui. Tá faltando isso aqui. Peraí, deixa eu corrigir. O martelo não estava na garagem. Então, não M. Portanto, senhoras e senhores, meu cliente é
inocente. Bom, então, voltando aqui, isso aqui é falso, significa que C é verdadeiro. Ponto. Continuando. Bem, aí olha, para que essa condicional aqui seja verdadeiro, eu tenho S verdadeiro, tenho G verdadeiro, eu preciso que o martelo, né, seja verdadeiro. M seja verdadeiro. Porque se o M for falso, G e M vai ser falso. E aí eu tenho a condicional falsa. Né? Então, se M é verdadeiro, não M é falso. Não tem um contra-exemplo. Então, esse argumento é verdadeiro. Então, vamos demonstrá-lo por sequência dedutiva. Vamos lá. Na número 1, eu tenho C, então G. Na número 2, eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar ir falando, né? Aproveitando a fala do advogado, vou introduzindo aí a minha argumentação. C, então G, tá? A segunda, não G ou J, tá? A terceira premissa é não S, então não J. A quarta premissa, S, então G e M. E a quinta premissa, são 5 premissas, né? Não M. Pronto. A partir daqui, eu tenho que demonstrar que eu concluo não ser. Vamos lá. Tá? Vamos lá. Vamos dar uma olhada, né? Ver o que a gente pode concluir a partir daí, tá? Bem, para eu chegar em não ser, eu preciso do não G. Né? Se eu preciso do não G, aí eu preciso eu preciso descartar o J. Eu preciso do não J. Tá? Se eu preciso do não J, né? Para descartar, para poder ter o não G, se eu preciso do não J, então eu preciso ter o não S. Para eu ter o não S, que está aqui na 4, para eu ter o não S, eu tenho que ter o não G e M. Ou seja, eu preciso ter não G ou não M. Tá certo? Mas não M eu já tenho. Se eu tenho não M, eu posso introduzir, eu tenho não M ou qualquer outra coisa. Então, aqui nesse passo, né, eu a partir de 5 e da adição, eu posso colocar em 6 que eu tenho não G ou não M. Então, eu posso dizer o seguinte, a partir do fato de que o martelo não estava na garagem, então eu posso dizer que o martelo não estava na garagem ou... quem era G mesmo? Ou a faca não estava na gaveta. Né? Eu posso dizer isso. Não, o martelo não estava na garagem ou a faca não estava na gaveta. É um ou, certo? Muito bem. Aí, de 6 e de De Morgan, né? Em 7, eu posso dizer que não G e M. Ou seja, bem, se é isso, então eu posso dizer que não é verdade que a faca estava na gaveta e o martelo na garagem. As duas coisas. Não é verdade essas duas coisas. Tá? Aí, de 4, de 7 e de modus tollens, 4 é essa condicional, né? Onde eu vou produzir o não S. Em 8, eu tenho não S. Bem, então o que está dizendo? Se o número 4 está dizendo que se a faca estivesse lá no dia 10 de setembro, então a faca estaria na gaveta e o martelo na garagem, mas não é verdade que a faca estava na gaveta e o martelo na garagem, então eu não posso dizer que a faca estava lá no dia 10 de setembro. Então a faca não estava lá no dia 10 de setembro, certo? Bem, aí de 3, de 8 e modus ponens, eu tenho em 9 que João não viu a faca. Por quê? Se a faca não estivesse lá no dia 10 de setembro, então João não viu a faca. Então eu posso concluir que João não viu a faca. Tá? Aí eu vou ter que diminuir, senão vai sair da tela. Aí de 2, de 9 e do silogismo disjuntivo em 10, né? Eu posso afirmar que
a faca não estava na gaveta, com certeza, tá? Por quê? Se a faca não estava na gaveta, ou a faca não estava na gaveta, ou o João viu a faca, e eu sei que o João não viu a faca, então é porque a faca não estava na gaveta, tá? E se a faca não estava na gaveta, o cliente não é culpado pela número 1, né? Então, de 1, de 10 e de modos Tollens de novo, em 11, meu cliente é inocente, não é culpado. É bem legal isso, né? Quer dizer, se um advogado puder argumentar assim, né? Inclusive, eu não sei se ainda existe isso. Existe uma disciplina no curso de Direito chamada Lógica Jurídica. Se parece muito com a lógica matemática. Então, é bem filosófica, assim, sabe? É bem interessante. Bom, eu não sei se eu tinha dito para vocês que essa seria a última aula desse capítulo, mas na verdade não é, porque depois disso aqui, a gente vai falar de demonstração condicional e indireta, que aí vem a demonstração por condicional, né? Quando o que eu quero provar é uma condicional, né? Uma técnica que a gente pode usar, e a demonstração indireta é a famosa demonstração por absurdo que a gente faz em matemática, né? Com muita frequência. Tá? Aí eu vou falar da demonstração como exemplo, né? Ninguém aqui vai cobrar isso. A demonstração de que o raiz de 2 é irracional e de que o conjunto dos números primos é infinito e assim por diante. Tá bom? Então, isso aí vai ficar para o próximo vídeo. Tá? E vocês podem fazer todos esses exercícios que estão aí. Tá? Até logo, minha gente. Até a próxima. Aí sim, se eu conseguir fazer tudo num vídeo só, a gente fecha o capítulo. Tá? Bye, bye.